O perigo da murmuração. Há advertências de Israel para nós hoje. Você já parou para pensar por que a Bíblia fala de maneira tão séria sobre a murmuração? Muitas vezes pensamos que murmurar é apenas reclamar um pouco. Dizemos: está tudo difícil, nada dá certo para mim. Por que Deus ainda não fez? Por que estou passando por isso? E talvez nem percebamos o que está acontecendo dentro do nosso coração. Mas quando olhamos para a história de Israel no deserto, descobrimos que a murmuração não era simplesmente um problema de palavras. Ela revelava algo muito mais profundo, um coração que estava deixando de confiar em Deus. E o mais sério é que o Novo Testamento pega exatamente essa história e diz: isso foi escrito como advertência para nós. Em 1 Coríntios 10, Paulo relembra o que aconteceu com Israel no deserto. Aquele povo havia presenciado coisas extraordinárias. Eles viram Deus abrir o Mar Vermelho, viram seus inimigos serem derrotados, receberam o maná do céu, beberam água que Deus providenciou no deserto. Foram conduzidos pela presença de Deus. Eles tinham prova da fidelidade de Deus por todos os lados. Mesmo assim, diante de cada nova dificuldade, começava novamente a murmurar. E então Paulo escreve em 1 Coríntios 10:10: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. E logo depois ele explica que essas coisas aconteceram como exemplos e foram escritas para nossa advertência. Veja que interessante. Paulo está escrevendo para cristãos, pessoas que já estavam vivendo depois da cruz. Portanto, não podemos olhar para Israel no deserto e simplesmente dizer: isso aconteceu na antiga aliança e não tem nada a ver conosco. O próprio Novo Testamento manda olhar para aquela história e aprender com ela. Mas precisamos entender corretamente qual era o problema. Não significa que um cristão nunca possa dizer que está cansado, triste ou passando por dificuldade. A Bíblia está cheia de homens e mulheres de Deus que abriram o coração diante do Senhor. Os próprios salmos contêm lamentos. Existe diferença entre levar a nossa dor para Deus e transformar a nossa dor em incredulidade contra Deus. Incredulidade. Israel não estava simplesmente dizendo: Senhor, estamos sofrendo e precisamos da sua ajuda. Eles começaram a questionar o próprio caráter de Deus. Depois que os espias voltaram da terra prometida, 10 deles apresentaram um relatório dominado pelo medo. Havia gigantes, havia cidades fortificadas. Humanamente falando, realmente existiam obstáculos. Mas Israel cometeu um erro terrível. Eles olharam para o tamanho do gigante e esqueceram o tamanho do Deus que havia aberto o mar. Josué e Caleb viram exatamente os mesmos gigantes. A diferença estava na maneira como interpretar aquilo que estava vendo. 10 homens disseram, em outras palavras: não conseguiremos. Josué e Caleb disseram: se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra. Essa é uma grande lição. Fé não significa negar que existem gigantes. Fé significa olhar para o gigante sem esquecer quem é Deus. Mas o povo começou a murmurar. Chegaram ao ponto de desejar voltar para o Egito. Pense nisso. Deus os havia libertado da escravidão.
mas a incredulidade começou a fazer o passado parecer melhor do que realmente era. E aqui encontramos uma das consequências mais perigosas da murmuração. Ela distorce nossa percepção. Quando reclamamos continuamente, começamos a enxergar somente aquilo que está errado. Esquecemos aquilo que Deus já fez, esquecemos as portas que Ele abriu, esquecemos as orações que já foram respondidas, esquecemos de onde Ele nos tirou. E passamos a interpretar toda dificuldade como se Deus tivesse deixado de ser fiel. Por isso, Hebreus volta exatamente para essa história. Hebreus 3 mostra que aquela geração não entrou por causa da incredulidade. Isso nos ajuda a entender algo fundamental. A murmuração era o fruto. A incredulidade estava na raiz. Por isso, precisamos tomar cuidado para não combater apenas nossas palavras. Podemos tentar parar de reclamar externamente e continuar alimentando incredulidade interiormente. Deus deseja alcançar o coração. Hebreus também nos adverte para que nenhum de nós desenvolva um coração mau e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Essa advertência aparece na Nova Aliança. Não para vivermos aterrorizados ou condenados, mas para permanecermos vigilantes. Porque o coração pode endurecer pouco a pouco. Primeiro, reclamamos de uma circunstância. Depois, começamos a reclamar constantemente. Depois, deixamos de agradecer. Depois, começamos a esquecer tudo que Deus já fez. E, quando percebemos, nossa maneira de enxergar Deus está sendo afetada. Por isso, Filipenses 2,14 nos dá uma orientação tão prática. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Paulo não está dizendo que nunca enfrentaremos dificuldade. Ele mesmo enfrentou prisões, perseguições, rejeição, açoites e inúmeras adversidades. Mesmo assim, aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Qual era o segredo? A confiança dele não estava na circunstância, estava em Cristo. E aqui está uma chave para vencermos a murmuração. Gratidão. Gratidão não significa fingir que está tudo bem. Gratidão significa reconhecer que, mesmo quando nem tudo está bem, Deus continua sendo bom e fiel. Eu posso estar enfrentando uma dificuldade e ainda dizer: Senhor, eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas continuo confiando em Ti. Posso estar esperando uma resposta e dizer: Pai, ainda não vi aquilo que estou crendo, mas agradeço porque sei que não estou sozinha. Isso é muito diferente de murmurar. Quando olhamos para Jesus, encontramos nosso maior exemplo. 1 Pedro 2,23 diz que, quando era insultado, ele não revidava com insulto. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus conheceu o sofrimento verdadeiro, conheceu rejeição, conheceu injustiça, conheceu traição, mas continuou confiando no Pai. É para essa maturidade que Deus deseja nos conduzir. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e perceba: eu tenho reclamado demais. Não transforme essa percepção em condenação. Transforme-a em oportunidade de mudança. Comece a observar suas palavras. Quando perceber que está prestes a murmurar, pare por alguns segundos e pergunte: o que estou dizendo está alimentando minha fé ou minha incredulidade?
Depois substitua a murmuração por uma declaração de confiança. Em vez de nada dá certo, diga: estou enfrentando dificuldade, mas Deus continua comigo. Em vez de dizer Deus se esqueceu de mim, diga: eu ainda não tenho todas as respostas, mas continuarei confiando no Senhor. Em vez de olhar somente para aquilo que falta, comece a lembrar daquilo que Deus já fez. Israel tinha o Mar Vermelho como testemunho. Você também tem sua própria história com Deus. Lembre-se das portas que Ele abriu. 2 vezes que sustentou você, das vezes que sustentou você, das orações respondidas, dos livramentos, da provisão e, acima de tudo, lembre-se da cruz. Se Deus nos amou a ponto de entregar seu Filho por nós, temos a maior demonstração possível do seu amor. Então, hoje, eu quero deixar um desafio. Durante os próximos dias, vigie suas palavras. Toda vez que perceber uma murmuração chegando aos seus lábios, transforme-a em oração. Transforme-a em gratidão. Transforme-a em uma declaração de confiança. Não negue o problema, mas também não permita que o problema faça você esquecer quem é o seu Deus. Israel nos deixou uma advertência. Cristo nos deixou um exemplo. E o Espírito Santo nos capacita a desenvolver uma nova maneira de pensar, falar e agir. Que a nossa boca não seja conhecida pela murmuração, que seja conhecida pela fé, pela gratidão, pela esperança e pela confiança naquele que permanece fiel em todas as circunstâncias. Eu sou Joyce Mello, missionária no Japão. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvi-la. E aqui no canal você encontrará outras mensagens para fortalecer sua fé e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Conheça também meus livros e minhas outras redes sociais através dos links disponíveis na descrição. Que o Senhor guarde o seu coração, fortaleça a sua fé e coloque em seus lábios palavras de vida e gratidão. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém.